Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Graça e paz de Jesus, querida igreja, amém? Amém. Que igreja maravilhosa, linda. Fiquei com vontade de mudar para Maringá agora, viu, Débora? Que alegria, glórias ao Senhor. Que ambiente maravilhoso, repleto da presença do Espírito Santo. Noite maravilhosa que Deus preparou para nós, estarmos reunidos diante da presença do Senhor. E para nós é uma alegria estarmos aqui também com todos vocês, irmãos amados. Temos uma caminhada já de longa data realmente. Temos uma comunhão preciosa em Cristo Jesus, que pretendemos mantê-la até o dia que a trombeta tocar. Amém, igreja? Aleluia. O assunto que Deus colocou no meu coração hoje, o tema da palavra, é algo que está presente na nossa vida, ao longo da nossa história. Alguns de uma forma mais intensa, outros ainda caminhando, mas todos nós experimentamos a oração na nossa vida. E eu já vi que essa igreja é uma igreja que ora de verdade. Parabéns, pastor Josimar. Culto repleto de oração. É assim mesmo, porque nós dependemos em tudo do Senhor, nada somos e nada temos de nós mesmos. Tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. E eu espero hoje aqui ser um instrumento do Espírito Santo para compartilhar com você aquilo que você já sabe. Simplesmente lembrar algumas coisas que está aqui no livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Você está vendo essa biblinha, você fala, puxa, o pastor tão grandão, uma Bíblia tão pequenininha. Essa Bíblia aqui é a Bíblia do 007, né? Na verdade, essa Bíblia eu uso para ir nos hospitais, fazer visita, porque você entra com uma Bíblia muito grande, aí o médico, né, o pessoal do hospital fala, esse camarada vai ficar pregando muito tempo aqui. Então eu trouxe uma biblinha bem pequena aqui, eu espero que o Espírito Santo me conceda aquilo que já está no meu coração. Eu quero, antes de começar a pregar, dar um testemunho para você. Eu convivo com esse livro aqui há quase 50 anos. Foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida, foi conhecer esse livro. Eu tinha aproximadamente 12 anos, quando Deus enviou uma pessoa, um servo dele, uma pessoa muito simples, para me falar da importância desse livro. E dentre todas as palavras que aquele irmão me falou, eu me lembro apenas de uma frase: Luiz, se você começar a ler esse livro agora que você é um menino, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e você vai ver quanta coisa boa o Senhor vai ter feito na sua vida. E foi verdade o que ele me disse. Hoje, depois de quase 50 anos, de fato, muitas coisas maravilhosas têm acontecido na minha vida. E o resultado é da convivência com esse livro. Então eu espero que o Espírito Santo traga ao meu coração aquilo que eu tenho lido e meditado ao longo desses quase 50 anos, e espero, se Jesus me conceder, todos os dias da minha vida, a primeira coisa que eu faço é abrir o livro de Deus bem cedinho, e passar o máximo de tempo com Ele, meditando nas suas santas e preciosas palavras. Então eu quero te convidar a abrir esse livro, você que tem aí na sua mão, Tiago capítulo 5, versículo 16, onde a palavra de Deus fala a respeito da oração de um justo. Diz a palavra do Senhor que a oração de um justo é poderosa em seus feitos. É uma pequena parte desse versículo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa, ela é eficaz. Sempre que nós pensamos na oração, a gente pensa, bom, eu sou muito pequeno na oração. Deus ouve as orações talvez do pastor,
ouviu a oração dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, oração de Jesus, mas quem sou eu? Sempre a gente pensa que Deus não ouve a nossa oração, ouve a oração do outro, daquele irmão que é mais consagrado, que dedica mais tempo em jejum, que passa mais tempo com Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você aqui hoje, em nome de Jesus, que Deus ouve a oração de cada um de nós, Deus ouve a sua oração. Você pode experimentar coisas tão grandiosas através da oração que você nem imagina. E eu me coloco aqui à disposição do Espírito Santo, para que Ele traga ao nosso coração alguns dos exemplos que estão no livro do Senhor, para que nós sejamos motivados, encorajados, fortalecidos, nossa fé seja renovada, e hoje à noite, ao sairmos da casa de Deus, nós saiamos confiados, que Deus de fato ouve a nossa oração, e com nosso coração carregado de fé para saber e para crer que ao longo da nossa história acontecerá muitos milagres em resposta da oração da nossa vida. Eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus. Esse texto que nós lemos, Tiago capítulo 5, depois do verso 16, fala a respeito de Elias. Aquele grande profeta, que orava e caía fogo do céu. Orava, o céu se fechava. Orava, o céu se abria. Um homem poderoso na oração. E o que a Bíblia fala a respeito dele? Era um homem semelhante a mim e a você. Um homem de carne e osso, cheio de defeitos, de falhas, como nós somos. Mas alcançou grandes maravilhas de Deus através da oração. Então, se você quiser acompanhar na Bíblia, o que é muito importante, abrir a Bíblia. Eu já vi que aqui vocês, não sei se vocês têm o costume de colocar o versículo na tela, ou para abrir a Bíblia mesmo. Lá na nossa igreja a gente costuma abrir a Bíblia também, para que aqui a gente possa treinar, abrir o livro de Deus, amém? Te convido a abrir em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25 fala a respeito de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Gênesis 25, verso 21. A Bíblia fala a respeito da experiência de Isaac com a oração. Isaac cresceu num ambiente, num lar, num ambiente recheado de oração. Certamente, por muitas vezes, Isaac viu Abraão e Sara orando, falando com Deus. Eu quero dizer para você que a nossa casa deve ser uma escola de oração. Os nossos filhos precisam nos ver de joelhos dobrados, nos ver prostrados na presença de Deus todos os dias. Aqui nesse texto de Gênesis 25, 21, fala que Isaac orou por Rebeca, instantemente, porque Rebeca era estéril. Eles se casaram, e passou 20 anos sem que Rebeca concebesse. E ao longo desses 20 anos, Isaac orou constantemente pela sua esposa. Tem algum homem aqui que ora pela sua esposa? Amém? Onde está o sacerdote do lar? Você que ora pela sua casa, pela sua esposa, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Meus irmãos, Isaac aprendeu a orar pela sua esposa com quem? Ele aprendeu com seu pai. Certamente ele cresceu vendo seu pai orando pela família, orando pela geração. E quando ele se casa, a esposa é estéril. Mas ele conhece o caminho da oração. Ele sabia que o seu pai orou pela sua esposa também por quase 25 anos. Porque a mãe dele também era estéril. Todos conhecem essa passagem? Você que conhece, levante a mão e dá um glória a Deus aí. A palavra de Deus. A Igreja Batista é uma igreja instruída na palavra, amém? Amém, né, pastor? Igreja Batista é uma igreja instruída na palavra. Escola bíblica, seminário, culto, Bíblia aberta no lar. Glória a Deus. Eu quero que você saiba que Deus pode ouvir a sua oração.
Não pense que Deus só ouve as orações dos outros. Isaac cresceu vendo Deus responder à oração do seu pai. Mas chegou o momento que ele precisava experimentar a sua fé. Talvez você também dentro da sua casa cresceu num ambiente de oração. Quantos aqui cresceram num ambiente de oração? Quantos aqui viram seu pai, sua mãe, alguém da sua família orando, dobrando os joelhos, falando com Deus? Isso é uma bênção de Deus, sabia? Você que tem alguém na sua casa que é um modelo de oração a ser seguido, louve a Deus por isso. Você que tem um pai, uma mãe que ora, glorifique a Deus. Você está crescendo num ambiente recheado de oração, onde a glória de Deus está presente. E um lugar recheado de oração é um ambiente de milagre, amém, igreja? Um lar onde Deus é adorado, onde o Senhor é exaltado, um lar onde tem alguém que ora, que invoca o Senhor de dia e de noite, é um ambiente de milagre. Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente é o Senhor, diz a palavra. Hebreus 13:8 fala, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudou. Isaac teve o privilégio de ver sua esposa conceber, e para louvor e honra e glória do Senhor, nasceu 2 meninos. Imagina a alegria de Isaac, pegando aqueles 2 meninos no colo, e agora, esses meninos crescendo, e ele dizendo, vocês são frutos de oração. O pai e a mamãe oravam por vocês. Eu também tive esse privilégio. Os meus pais não eram cristãos, eu não vi alguém dobrando os joelhos, principalmente diante do Senhor, mas via dobrado os joelhos diante dos ídolos, infelizmente. Naquela época, era comum lá na nossa casa, dobrar os joelhos diante de um ídolo mudo. Mas quando Jesus me salvou e me concedeu a Débora, nós começamos a formar nossa família, nós fizemos diferente. No nosso lar só adorávamos o Senhor Jesus Cristo. Você só adora Jesus no seu lar? Não tem santo mais poderoso do que este. O nome de Jesus está elevado acima de todo nome, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A palavra de Deus diz que o Senhor deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. Isaac é um exemplo para nós, irmãos. Você pode ser um Isaac, um homem poderoso na oração. Se existe uma necessidade na sua casa, não sei se a sua esposa é estéril, ou é outro problema que tem dentro da sua casa. É certo que na igreja nós temos os pastores que oram, nós temos os irmãos, os líderes, mas você pode orar. Diga comigo, levante sua mão direita. Eu posso orar. Eu devo orar. Eu vou orar. Em nome de Jesus. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Seja um jovem que ora, que fala com Deus. A Bíblia fala também do exemplo de Ana. Quem conhece a história de Ana? Quantas mulheres aqui? Dá um glória a Deus aí. Ana, mulher de oração. Nós sabemos o desafio dela. 1 Samuel capítulo 1. Para você que ainda não conhece, capítulo 1 de 1 Samuel fala dessa passagem. Ana tinha um problema, ela era estéril. E o seu esposo tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha um monte de filhos. E Penina zombava de Ana. Ela se sentia envergonhada, arrasada, se sentia inútil. Eucana, seu marido, amava muito ela e dizia, Ana, eu te amo tanto. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas Ana queria ter um filho. Por muitas vezes, certamente, ela orou. Mas houve um dia que ela foi na casa do Senhor.
E a Bíblia diz que ela se prostrou no altar de Deus. E ela se entregou tão intensamente na oração. Diz a Bíblia que ela orava fervorosamente, mas não se ouvia sua voz, apenas se moviam os seus lábios. Ela falava consigo mesma e com Deus. E ela se entregou tão intensamente na oração, que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Em dado momento, o sacerdote Eli disse: "Ô Ana, mulher, aparta de ti o teu vinho, você está bêbada, você está embriagada, tão cedo na casa de Deus." E Ana respondeu: "Não, meu senhor, eu não estou embriagado, eu estou falando das amarguras do meu coração. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor." O que é orar, irmãos? Orar é derramar a nossa alma, é derramar o nosso ser diante de Deus. Hoje, infelizmente, não que seja errado, nós vamos chorar por um psicólogo, um psicanalista, um conselheiro familiar. Tudo bem, mas nós precisamos aprender a chorar no altar de Deus. Amém, igreja? Todos nós precisamos aprender a derramar a nossa alma na presença do Senhor. Ana orou tão intensamente. Ela dizia: "Senhor", olha a oração dela que simples. Oração não existe uma fórmula. Você pode orar de acordo com o seu coração. Alguém disse aqui hoje, um coração quebrantado. Ana estava com o coração quebrantado. Ela orou tão intensamente, ela disse: "Senhor, se o Senhor atender a minha oração", olha só, "se o Senhor ouvir o meu clamor, se o Senhor atentar para a tua serva e me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor." Olha só, eu quero receber essa bênção, mas não vou ficar para mim. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor. Deus estava precisando de um profeta, porque os profetas que estavam ali estavam reprovados. Aqueles sacerdotes estavam escandalizando a obra de Deus. Aqueles sacerdotes estavam entristecendo o Espírito do Senhor. Deus precisava levantar um sacerdócio fiel. E ali estava uma mulher orando por um filho. E a Bíblia diz que o sacerdote então disse para ela: "Mulher, você está embriagada." E quando ela disse: "Não, não estou embriagada, eu estou falando das amarguras da minha alma com o Senhor." Então aquele profeta, ainda na sua condição que não era das melhores, mas quando a gente fala em nome do Senhor, ainda que a gente seja tão fraco na fé, mas quando você libera uma palavra, Deus é misericordioso. Quantas vezes a gente fala uma palavra de bênção para alguém e a gente está tão arrasado. Às vezes nós, pastores, obreiros, somos homens, também temos lutas. E tem dia que a gente está tão fraco, parece que tão abatido. Mas vem alguém, e nós, pela misericórdia de Deus, não é, pastor Paulo? A gente fala: "Eu te abençoo, que Deus faça milagre na sua vida." E Deus honra, porque Ele é grandioso e maravilhoso, porque Ele tem as mãos cheias para abençoar. E Ele quer abençoar. Os céus estão cheios, irmãos. Os recantionai, os reservatórios de Deus não estão vazios. E a mão do Senhor está estendida. Seus ouvidos não estão fechados, diz o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aleluia, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer libertar e salvar. Só precisa de uma coisa: encontrar alguém que ore. E ali Ana recebe uma palavra.
Irmãos, quando você recebe uma palavra que vem do Espírito, né? Você já recebe o milagre ali. O sacerdote disse: mulher, vai para a tua casa e que o Senhor conceda a petição que você fez. A Bíblia diz que ela foi, e já o seu semblante não era triste. No próximo ano, Ana estava com Samuel no braço. Pouco tempo depois, quando o menino desmamou, ela veio cumprir o seu voto. Ela chega na casa de Deus e lá está o sacerdote. Ela chega com aquele menininho e com a oferta que ela trouxe. E ela chega diante do sacerdote e ela diz: por esse menino orava eu. Por esse menino orava eu. Irmão, pensa aí nessa necessidade que você tem, nesse milagre que você está esperando. Pense no dia, em nome de Jesus, quando você vai vir diante da igreja e dizer: irmãos, era esse milagre que eu esperava do Senhor. E a resposta veio do céu, através da oração. Creia nisso. Creia, crer é crer no invisível. A palavra de Deus diz, Hebreus 11 diz, que nós cremos naquilo que nós não vemos com os nossos olhos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor, aleluia, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você está buscando ao Senhor, amém? O Senhor tem bênção sim para a sua vida. O Senhor tem milagres, tem respostas, tem maravilhas para fazer na sua vida sim. Creia no poder de Deus, amém, igreja? Amém. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Vocês se lembram de Daniel e seus companheiros? Lá no capítulo 2 de Daniel, Daniel na corte babilônica, o rei teve um sonho. Não sabia o que tinha sonhado. Queria saber o sonho que teve e a interpretação. Chama os magos, os homens da corte, os sábios, os encantadores. E ninguém conseguia dizer ao rei o que ele havia sonhado. Até que entra Daniel, um jovem, provavelmente 20 e poucos anos de idade. Quantos jovens tem aqui com essa faixa de 15 a 20 anos aqui? Tem uma turma, uma galera linda, né? Meninos e meninas. Meninos e meninas. Vocês creem que Deus ouve a sua oração? Quantos creem mesmo de verdade? Ah, não tô acreditando. Dá um brado aí você que crê. Eu creio. Você crê na sua oração? Daniel e seus companheiros. A Bíblia diz que Daniel se apresenta diante do rei e diz: dá-nos um tempo. E Daniel convida os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: vamos para a oração. Vamos buscar o Senhor. Você imagina, irmãos? A Bíblia diz que esse jovem se tranca na oração, não sabemos quantos dias. E eles vão para a presença de Deus, 4 rapazes, e começa a orar. E Deus abre as janelas dos céus, Deus desvenda aquele mistério, traz aquela revelação, e Daniel vai na presença do rei e diz: ó rei, não mates os sábios da Babilônia, porque nós já temos a resposta para você. 4 rapazes, irmãos, se nós... Vou me colocar aqui como jovem, 60. Se nós nos unirmos em oração, não há impossível para Deus. Se nós nos unirmos na oração, o Senhor é o mesmo. Daniel já está com o Senhor, mas o nosso Deus está vivo, presente no meio do seu povo, amém? Há poder na oração do jovem. Quantos jovens aqui podem dizer amém? Amém. Há poder na sua oração.
Você pode orar por aquele seu amigo que está perdido no vício, no pecado. Você pode orar pela sua sala de aula, pela escola, pela faculdade. Você pode orar pelo seu ambiente de trabalho. Você pode crer que Deus pode mudar aquele ambiente, transformar a vida daquela pessoa. Experimente orar. Experimente bater na porta do céu. Experimente falar com aquele que tudo pode. Igreja, nós precisamos exercitar a oração. Eu estou pregando para mim também. Essa palavra é para mim também, principalmente para mim. Pastor Luiz, nós precisamos exercitar a oração. Precisamos crer que o nosso Deus ainda é o mesmo e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Levante sua mão e diga comigo: meu Deus é o Deus do impossível. Ele opera sinais e maravilhas. Eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Quem se lembra de Ezequias? A história de Ezequias está em 2 Reis, está em Crônicas, está em Isaías, mas lá em 2 Reis, capítulo 19, Ezequias está reinando sobre o povo de Judá. Um homem de oração, um homem fiel a Deus, e de repente vem Senaqueribe. Irmão, será que o crente passa por lutas e tribulações e perseguições? Você acredita que sim ou não? Sim. Essa história de dizer que vem para Jesus, está tudo certo, acabou todo sofrimento, não é verdade. Pelo contrário, o cristão é provado no fogo. O cristão é provado no fogo. Ezequias está ali, exercendo o seu reinado com fidelidade a Deus, mas o inimigo vem, e o inimigo afronta, e o inimigo vem para destruir. Ezequias vai para a presença de Deus, e apresenta a sua causa ao Senhor. Ele disse: Senhor, é verdade que Senaqueribe vem destruindo todos os reinos por aí. É verdade mesmo que ninguém está conseguindo deter o seu exército. Mas os deuses das nações que ele vem destruindo, nenhum Deus é como o Senhor. Os deuses dessas nações são ídolos de prata, de pedra, de ouro, de barro. Mas o Senhor não é assim. O Senhor é o Deus vivo. O Senhor é o Deus todo-poderoso. E ele pega as cartas de Senaqueribe, ele entra no templo, ele apresenta ali tudo diante do Senhor, ele ora e coloca a causa nas mãos de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a colocar as nossas causas nas mãos do Senhor. Trazer e depositar aos pés do Senhor. O Senhor está aqui, ó. A situação é essa. Aos olhos dos homens não tem mesmo como escapar, não. Mas nós confiamos no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Ezequias ora. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito, diz: Ezequias, fica tranquilo. O Senhor já tomou a providência. Quantos creem na palavra profética aqui? É gostoso receber uma palavra profética, não é? Você está orando e Deus levanta principalmente um vaso desconhecido, né? Glória a Deus, como é gostoso isso. Quantos creem na obra do Espírito Santo? Tem profetada também? Tem, né? Tem que ter discernimento do Espírito, né, pastor Josimar? Né, pastor Ronaldo? Tem falso profeta por aí? Está cheio. Mas tem profeta verdadeiro?
Isaías foi lá e profetizou: fique em paz, porque o Senhor já tomou a providência. Ezequias, o que ele fez? Confiou no Senhor. Em uma noite veio a solução. O Senhor mandou apenas um anjo lá no exército do inimigo. Numa noite, o anjo destruiu 185 mil soldados. Você imagina o que é isso? Quase a população de Maringá. No outro dia era tudo corpo morto. Acabou o exército. O Senaqueribe botou o rabinho no meio das pernas e voltou para sua terra. Foi lá entrar no templo do seu Deus, e os seus próprios filhos lhe mataram. Acabou o inimigo. Ezequias não precisou tirar a espada da bainha, mas o Senhor pelejou por ele. Aleluia! Você crê que o Senhor peleja por você? É isso, irmãos. Precisamos crer que há um Deus que opera, que faz aquilo que nós não podemos fazer. Um Deus que intervém, um Deus que se manifesta, um Deus que revela a sua glória, o seu poder, em resposta à oração daquele que confia no seu nome. Ezequias foi desafiado. Que confiança é essa que você tem? Mas depois que a vitória veio, o nome do Senhor foi exaltado. Às vezes nós não somos impedidos de ser afrontados em uma situação, mas se nós confiarmos no Senhor, entregarmos a nossa necessidade ao Senhor, e confiarmos que Ele é poderoso para fazer, apresentarmos diante do Senhor a nossa causa, e esperarmos a manifestação da sua glória, Ele vem em resposta ao seu clamor. Ah, pastor Luiz, mas foi Ezequias, um homem justo. Tiago diz que Deus ouve a oração de um justo. E quem é justo? Aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Romanos 5:7 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já foi justificado dos seus pecados pela fé no Filho de Deus? Levante sua mão e diga comigo: eu já fui reconciliado, justificado, transformado pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lembra de Manassés, filho de Ezequias? O pai, um homem justo. O pai, um homem fiel. O filho, um filho rebelde. Será que é possível um homem fiel a Deus gerar um filho totalmente diferente? Manassés, o seu pai faleceu, era muito novo ainda. Provavelmente Manassés nasceu naquele período que Ezequias havia ganhado de brinde de vida, porque Ezequias estava próximo da morte. Deus mandou o profeta ir lá e dizer para ele, o profeta Isaías: prepara a tua casa porque você vai morrer. Imagina receber uma notícia dessa. Você vai fazer um exame, chega lá, o médico fala assim: ó, você só tem 3 meses de vida. Misericórdia, hein? Meu Deus, e agora? Mas não era um médico não, era o profeta. E Ezequias sabia que Isaías era um profeta verdadeiro. Porque a hora que vem uma profecia dura, às vezes a gente quer ignorar, né? Não, esse profeta não é verdadeiro não. Quando é uma profecia boa, a gente fala: nossa, essa veio do céu. Mas quando é uma profecia dura, não, esse profeta aí, essa profecia não vem do Senhor não. Deus não faz mal para ninguém. Mas Ezequias sabia que a palavra veio do Senhor: prepara a tua casa, põe em ordem, porque você vai morrer. O que Ezequias fez? Vou me lamentar. Ai, meu Deus do céu, acabou a minha vida.
A Bíblia diz, pelo visto, ele já estava acamado. Ele não consegue levantar para se colocar de joelho. Isso significa que Deus ouve a nossa oração estando deitado também. É claro que se a gente pode levantar para dobrar o joelho, precisa, né, irmãos? Quem aqui que o Espírito Santo fala de madrugada assim: meu filho, levanta para orar, 3 horas da manhã, com esse frio. Você puxa a coberta do cobertor da orelha assim, dá uma geladinha, você fala: ai, Senhor, deixa eu orar aqui mesmo. Aí a gente quer teimando, né? Eu também sou assim. A gente tem, não, vou orar aqui mesmo. E ora, e o sono vai embora. Você fala, não tem jeito, tem que levantar e orar mesmo, dobrar o joelho. Aí você dobra o joelho e fala, Senhor, então, estou aqui. Aí o Espírito Santo vai trazendo ao seu coração as orações. Quanto tem essa experiência? Você vai orando, dali a pouco, você sente o coração tranquilo, e você volta para dormir e você dorme. Mas ficar teimando, vara a noite, não dorme, e fica lá, remoendo e virando de um lado para o outro. A melhor coisa é obedecer. Diz a Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Ezequias virou para a parede. E ele faz uma oração, irmãos, que eu acredito que é o único que faz esse tipo de oração na Bíblia. Ele fala, Senhor, lembra-te que eu andei diante da tua presença com um coração sincero e verdadeiro. Você imagina? Falar para os irmãos, ó, eu sou crente, eu obedeço, eu guardo a palavra. É uma coisa, mas falar para Deus que conhece tudo. Tu sabes, Senhor, que eu tenho vivido na tua presença, eu tenho feito a tua vontade. Olha que coisa maravilhosa. E Deus poderia ter falado, tudo bem, mas é por isso mesmo que eu já estou trazendo você aqui para estar comigo. Eu já dei 2 batidinhas na porta do céu, já 2 vezes. Já era para estar lá, mas Deus não permitiu. Aí fica aí mais um pouquinho. Agora tem uns profetas, já vários profetas que Deus usou, falou assim, estou te dando saúde, tua jornada é longa. Fala, meu Deus, é verdade? A gente fica meio contente, meio com medo, meio contente. Mas Ezequias ouviu uma palavra maravilhosa. O Senhor mandou Isaías voltar. Volta lá e fala para o meu servo. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. O nosso Deus é um Deus compassivo. É um Deus misericordioso. É um Deus bondoso. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. De novo, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Se Ezequias não orar, só está bom, Senhor, amém. Teria morrido, irmãos. Você sabia que tem coisas que podem ser diferentes se a gente orar? Ezequias falou, bom, o Senhor falou, está falado, não vou falar mais nada. Olha o coração de Deus. Se a gente ora, as coisas podem mudar. Antigamente a gente cantava um corinho assim. Se eu falar com Deus, não sei se alguém aqui conhece. As coisas mudarão, orando. Ninguém conhece, ninguém nunca ouviu. Tem algum batista do Papo Amarelo aí ou não? Se eu falar com Deus, as coisas mudarão, orando. Se eu falar com Deus, as coisas mudarão, orando. Todas as necessidades, Jesus resolverá, orando. Nós precisamos orar, irmãos. Diga comigo, eu preciso orar. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais um pouco. Quantos aqui estão satisfeitos com o seu ritmo de oração? Tá bom, pastor, eu já oro o suficiente. Tem alguém que já está nesse nível? Então estamos empatados. Não estamos no nível ainda. A gente ora, mas a gente sente que está em débito, não é?
preciso orar mais um pouquinho. Quem ora sem cessar aqui? Entrando, saindo, deitando e levantando, tomando banho, trabalhando, dirigindo. Quem faz isso? A gente não faz, a gente não fala com Deus. A gente ora sem cessar, mas isso não significa que nós não precisamos parar diante de Deus. Quando você separa um tempo de oração, você vem para a presença de Deus, você começa a orar, e talvez não é nem fazer um longo discurso para Deus, mas é estar diante dEle, contemplando a sua beleza, contemplando a sua formosura, desfrutando, deliciando daquela comunhão que temos na presença de Deus. Sabe quando você passa um tempo com a pessoa que você mais gosta, você não vê a hora passar? Assim, meus irmãos, precisa ser a nossa comunhão com o Senhor. A Bíblia fala de Manassés. Manassés foi esse filho rebelde, fez tudo diferente do pai, entrou pelo caminho do ocultismo, da violência, da imoralidade, levou a nação para o caos, para a derrota. Deus falou com Manassés muitas vezes, mas Manassés não deu ouvido. Isso está em 2 Crônicas capítulo 33. E Manassés foi levado para o cativeiro. E lá no cativeiro, na hora da dor, da aflição, da agonia, Manassés se lembrou de Deus. Às vezes, por causa da dureza do nosso coração, a gente vai para o cativeiro. Por causa da nossa desobediência, Deus permite a gente entrar numa situação difícil. Mas mesmo assim, o amor do Senhor é tão grande que lá naquele momento de aflição, de angústia, de dor, quando nós clamamos, Ele ouve o nosso clamor. Jeremias disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Manassés orou ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa minhas transgressões, perdoa os meus pecados. E a Bíblia diz que Deus se aplacou para com ele. Olha o que Deus pode fazer, irmãos, quando encontra um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração contrito. Alguém que de repente esteve na igreja, que talvez foi batizado, mas que esfriou na fé, distanciou do Senhor, voltou para o pecado, mas lá naquela situação de miséria, de angústia, se lembra de Deus e clama pela misericórdia do Senhor. O Senhor estende a mão, irmãos. Se tem uma coisa que Deus ama, é um coração quebrantado. Salmo 51, 17 diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Pode ser o pecador mais terrível, mas quando se humilha e clama pela misericórdia de Deus, a mão do Senhor vem para restaurar. E Manassés experimentou a graça, o poder e o amor do Senhor. Deus o tirou daquele cativeiro, trouxe de volta para Jerusalém. Ele recebeu de novo o seu reino, se assentou no trono e consertou todas as coisas erradas que ele tinha feito na sua vida. Como é maravilhosa a vida de alguém que é restaurado pelo poder de Deus. Alguém que é arrancado daquele lamaçal de lodo. Alguém que é tirado daquele império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Alguém que experimenta a graça e a misericórdia e o poder restaurador de Deus. Tem alguém aqui que já experimentou isso na sua vida? Aleluia, aleluia. Nosso Deus é restaurador, irmãos.
A Bíblia diz que o nosso Deus é rico em perdoar. O perdão de Deus jamais se esgota. É uma fonte inesgotável. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Por mais que alguém esteja chafundado no pecado, quando levanta os olhos para Deus e diz: Senhor, como aquele homem que entrou no templo publicano, tem misericórdia de mim, pecador. A graça de Deus vem, o poder de Deus vem, e a obra é feita, é completada na vida dessa pessoa, meus irmãos. Deixa eu lembrar aqui mais de um exemplo. Quem se lembra de Zacarias, marido de Isabel? Quem conhece a história de Zacarias? Lucas capítulo 1. Zacarias e Isabel eram justos, um casal já idoso. A Bíblia diz que ambos eram justos diante do Senhor, mas não tinham filhos. Um dia Zacarias entrou no templo para cumprir o seu compromisso sacerdotal. Ele estava na escala dos levitas e foi lá no templo cumprir o seu trabalho. E quando ele entra no santuário, um anjo de Deus aparece para ele e olha a palavra que o anjo fala: Zacarias, as suas orações foi ouvida. Você imagina? Zacarias está ali cumprindo os ritos dos sacrifícios, e ele ouve o anjo do Senhor que resplandeceu naquele lugar dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Oh meu Deus, será que tem alguém aqui hoje que o Espírito Santo vai dizer assim: meu filho, minha filha, a tua oração foi ouvida? Sabe aquela oração que você está fazendo há muito tempo, que Zacarias estava orando há muitos anos? Talvez alguém dizia: seu Zacarias, para de orar, rapaz, você está velho, você já está com o pé na cova. Cadê que o teu Deus ouviu a tua oração? Mas Zacarias perseverou na oração. A Bíblia diz que nós vamos perseverar na oração, velando nela com ações de graças. Não arredar o pé, mas confiar. E o anjo diz: a tua oração foi ouvida, tua mulher vai ter um filho. E olha que filho, irmãos. A bênção, quando Deus traz a bênção, ela é muito maior do que a gente imagina. Você sabia que a bênção que Deus traz é maior do que você pede? Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu fiz um dos meus primeiros pedidos para Deus. Está ali, ó. Aquela jovem senhora ali, ó. Bonita. A Débora Alice do Espírito Santo de Paula. Foi uma das primeiras orações que eu fiz. Eu falei: Senhor, me dê uma esposa, me dê uma família. Eu era um rapazinho de 18 anos de idade. Vinha de um lar onde meus pais se separaram quando eu era criança. Eu não queria ter família, eu tinha ódio no meu coração. Mas quando eu recebi Jesus, aleluia, o Espírito Santo tirou todo o ódio, toda a mágoa e jogou no lamaçal, no mar do esquecimento. E eu nem percebi, fui perceber depois de muito tempo. E quando eu orei e pedi a Deus uma família, como que Deus faz, né? Hoje nós já somos avós. Temos 2 netinhas, coisa mais linda, a Sofia e a Elise. Eu agora falo para a Sofia e a Elise: o vovô ora por vocês antes de vocês existirem. Ó, vocês nunca nem existiam, o vovô já orava por vocês. E agora eu já oro pelos futuros esposos dela, gente. Uma tem 7, a outra tem 9. Elas vão lá em casa e falam: vamos orar pelo futuro esposo de vocês. Assim, a Sofia se falou: quero casar com um japonês, vô. Vamos orando. Porque o pai é meio mestiço, ela quer um original. E eu me lembro um dia quando a Damares e o Yuri se casaram. Nós tínhamos uma casinha pequenininha na frente, que quando eu casei fui morar numa casa de 36 metros quadrados. Eu mudei sozinho com 18 anos. Dobrei meu joelho, sabe o que eu tinha de mobília?
uma cama, um guarda-roupa de 2 ou 3 portas, que eu não me lembro, uma mesa, 2 cadeiras, um fogão. Eu dobrei o joelho e pedi uma família. Depois de muitos anos, quando a Damares casou, nós fomos orar, porque nós fizemos uma reforma nessa casinha, para ela morar com o Yuri. E eu me lembrei daquele dia que eu dobrei os joelhos. E ali nasceu até as nossas 2 netinhas, já nasceu ali. Olha para os irmãos ver. As bênçãos do céu, irmãos. Deus tem muito mais, igreja. Aleluia! Para terminar, lembra de Atos capítulo 12. Pedro estava preso, sentenciado à morte. Mas a igreja dormia um profundo sono. É isso? O que a igreja fazia? A Bíblia diz, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. Como vocês estão orando? A igreja orando. Pedro está guardado na prisão, que não havia possibilidade nenhuma de escapar. Mas o Senhor mandou um anjo lá. O anjo resplandeceu a sua luz na prisão. As cadeias caíram por terra. As portas se abriram. O anjo diz para Pedro, vem e me acompanha. Pedro pensa que é uma visão. E quando sai, a última porta da rua se abre. E ele sai para a rua fora. E ele percebe que ele está livre. Eu só acho interessante que ele chega lá na casa onde os irmãos estão orando, que a vigília está acontecendo, Deus já fez o milagre. Você já imaginou que você pode estar aqui no culto hoje, orando, e Deus já fez o milagre e você não sabe ainda? Você sabe que isso pode acontecer? Amanhã ou depois fala, mas não é que Deus já operou mesmo? Eu nem estava sabendo. Pedro chega lá na porta e a menina sai lá, Rode, escuta, é Pedro que está aí na porta. Ela volta lá e fala para os irmãos, pode parar de orar, irmãos. Deus já respondeu a oração, Pedro está aí. Olha o que os irmãos falam. Ei, povo de fé, hein? Vocês já sabem o que eles falaram, né? Menina, você está louca? Pedro está preso. Olha só, irmãos, a gente não é desse jeito mesmo? Por isso que eu falo para você, irmãos, nós não somos diferentes deles não, nem eles diferentes da gente. Menina, não é Pedro não, deve ser o anjo dele, não é Pedro mesmo. E abriu a porta e era Pedro. Então, igreja, o que o pastor Luiz veio fazer aqui hoje? O Espírito Santo me trouxe aqui para falar o que o pastor Josimar, pastor Paulo, o pastor Ronaldo e outros pastores da igreja, os irmãos já sabem e já conhecem. Que há poder na oração da igreja. Há poder na oração do cristão, irmãos. Se nós orarmos, Deus restaura o pecador perdido. Você pode ter um filho, um marido, alguém da sua família, que alguém diz não tem mais jeito. Eu tenho certeza que aqui na igreja tem pessoas que algum tempo atrás alguém dizia assim, aquela não tem jeito mais. E hoje você está aqui, liberto, restaurado, está aqui na casa de Deus hoje já. A gente sabe que não precisa nem ser profeta para profetizar isso, né? Porque a gente sabe que tem, lá na nossa igreja tem também, glória a Deus. Então nós vamos exercitar a nossa oração mais uma vez. Quero convidar vocês para nós termos um tempo de oração agora. Para nós nos unirmos aqui em oração. E vamos orar, irmãos, e vamos crer no poder do nosso Deus. Sabe, você precisa hoje de uma restauração na sua vida. O Senhor que perdoa pecados, o Senhor que liberta dos vícios, Ele está aqui para operar maravilhas na sua vida. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.